princípio, a gente já tem aqui, né, um rompimento. Podemos estar fazendo o teste dele aqui para cair. Podemos fazer isso. Ele já está abrindo bem rente. Podemos ter esse 50% também. Podemos ter 50% para cair. Tá? E os nossos primeiros alvos já podem ser aqui, ó. Aqui estopinho. Ou se bobear, né? Ele conseguir passar para baixo aí, ó. Em vista desse movimento todo, né? Porque a gente também está no movimento de... A gente pode estar voltando para cá, realmente. Mas os melhores pontos poderiam ser aqui. A gente fazer esse grandão, né? Aí testaria toda essa região de negação que está aqui atrás. Para ele querer vir para cá, por exemplo, não for muito movimento para esses compradores, tem que ganhar nessa região dessas linhas, esses topos. Vou buscar esse, depois buscar esse, depois buscar esse. Ele tem que ir elevando, tá? Show de bola. Vamos pro 5. Você fala do operar com um contrato? Dois, sei lá, um contrato. Fazer aquele esquema lá dos alvos lá pra gente fixar aí mais ou menos os alvos pra... Eu também apoio muito nisso aí. Mas você fala os alvos macros? Macro, utilizando o micro também, né? Algo macro e micro, assim, por exemplo, às vezes a gente tem um alvo aí igual, como se fosse também para fazer uma, sem fazer o, como é que eu posso falar? Faz, fugiu uma palavra aqui agora. Parcial, entendeu? Ah, então você quer fazer sem parcial. Às vezes para poder a Entendi. gente É com fixar o um pouquinho contrato mais os mesmo. alvos aí. Isso, um contrato só. Entendi. Não, beleza. Tranquilo. Vamos fazer então. Com o contrato? Não tem Pode problema não. ser. Fica legal também para a gente pegar fixar aí os alvos para a gente. Para quem Não, está tranquilo. começando também menos Eu risco. digo assim, a pessoa que opera com contrato realmente é bem mais difícil, tá? Ela vai ter muito mais dificuldade, mas dá pra fazer. Às vezes é até aconselhável a pessoa treinar bastante, sabe? Treinar bem, treinar bastante pra ela conseguir depois juntar uma graninha pra conseguir operar com dois, porque aí ela tem mais segurança. Mas se ela quer começar a treinar com um, dá também. Mas é o que eu recomendaria. Esse, esse dia já é no final do ano, né? Hoje aqui vai ser. Vou colocar um aqui tá no boleto. Inclusive eu já vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 2 vídeos em um. Que eu teve um amigo que me pediu uma vez que era para colocar só os gráficos de 30 e 60 na tela. Vou fazer isso. Vou colocar o 30. Vou colocar o 60 aqui. E já vou aproveitar e fazer isso aí, então. Beleza. Aí eu troco as telas aqui para mim. Não tem problema nenhum. Só tem que me... Porque tem que me acostumar, né? 3 É algo e diferente o hoje. 3 e o... Show de bola. Então, se a gente vai fazer operações macro, pessoal, a gente tem que ter, né, a dádiva da paciência, né? A gente tem que esperar os melhores pontos, realmente, igual a gente fala todos os dias. Porém, na maneira que tá o gráfico aqui, a gente tem que esperar bem mais, tá? Então, quero vender, onde que eu tenho que esperar? Posso esperar aqui? Posso esperar aqui? Por quê? Eu tô me balizando em que vai falar isso? Eu pego minha canetinha e vou desenhando, criando as minhas hipóteses. Quais são? Aqui, um 50 maior. Mas assim, até ele lá, o que ele vai fazendo para mim? Movimentos ascendentes, né? Uma tendência de alta. Então, eu posso identificar isso no 5? Sim, é o que eu tenho que fazer, na verdade. Para me conseguir a favor desses movimentos. Tá bom? Dificilmente com o contrato eu iria conseguir, por exemplo, fazer uma compra e tentar realmente levar até lá com segurança, né? Sem ele me tirar no zero. Por isso que é importante estar saindo das operações mesmo. Mas se você for fazer essa operação, você faria dessa forma, Ron? Tipo, Se eu sei lá, fosse entrando operar com o aqui contrato, assim, e saindo aqui assim, ou não? não dá para fazer.
Sabe por quê? Porque você não tem segurança nenhuma. Porque se eu, por exemplo, bato uma entrada, por exemplo, numa suposição de que deu uma entrada aqui, um sinal legal. Se eu bater um contrato aqui, coloco meu stop aqui, ó, e o preço vai ficar aqui, ó, até Viraria ele um ir lá. Ou scalp, no seja, caso, né? eu tô aqui, ó, tô refém a todo momento, né? E, ou Uhum. seja, eu não consigo colocar meu preço em nenhum momento no 0 a 0, me proteger, ter segurança na operação. Esse é o problema. Se você tem realmente condições de colocar até uma grana a mais, operasse até com 3 contratos. Porque acaba que quanto mais contratos você opera, por incrível que pareça, vai ficando mais fácil. Entendeu? O cara, para ele operar, por exemplo, com 50 contratos e ele sabe o que está fazendo, muito difícil ele ser estopado. É quase impossível, porque ele tem condições de manejar a mão, ele tem N maneiras de operar. Agora, o cara que só tem um contrato e tem pouca grana, meu amigo, esse cara tem que Tem ser gente que um faz ninja. parcial só com 30 pontos, né? Faz Pois é, parcial esse com cara tem que ser 30. um ninja. Esse cara tem que ser um ninja. Porque o cara que faz a parcial com 30 pontos, querendo ou não, se ele tem uma mão de 5 contratos, ele vai conseguir bater, porque às vezes se ele tá operando mais ou menos pro lado certo, espera bem o teste, ele vai dar conta de fazer a operação, da parcial principalmente. Aí o cara, ele tem assim, uma assertividade gigantesca devido a isso. Aí você vê os caras É. O sempre cara batendo põe 50 meta, sempre contratos, batendo põe 30 meta. pontos ali, deixa dar um... O cara nunca toma stop, o cara só bate meta. Por isso, ele tem condições de fazer uma mão maior e vai embora, velho. É quase impossível, tá? O cara perder grana. Uma mão de 50 contratos. Eu acho quase impossível. Se ele maneja a Ô, mão, Juan, tá? agora você tem que entrar certo também, né? Porque Tem que do entrar fato que o certo. ganho vem, a gente tem que Tem que realmente escolher bem saber o as operações. operacional, né? Uhum. Não adianta não saber a operação. Quer dizer, não adianta fazer qualquer tipo de operação com o contrato, né? Porque a pessoa fala assim, ah, tô operando um contrato, eu opero scalp. Aí, meu filho, aí você tá ferrado no dobro, tá? Ferrado em dobro, porque você já não tem condição de fazer parcial. E ainda vai operar, tipo, desembolado em qualquer ponto, falando que é scalp, aí tá errado também. Porque o scalp não vai ser a salvação para quem opera com um contrato também. Ei, Eu deixa eu te acho que fazer uma não. pergunta, por gentileza. Hum. O 15 aí já fechou, né? Não está no gráfico, mas esses três aí representam o 15. Aí, no caso, Uhum. assim, sendo vendedor, tua cabeça já pensa sobre venda aí, alguma coisa assim? Ou não? Está respeitando a linha, ou tu não opera por linha? Entendi. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Um pouco ruim, tá? Por quê? Tô no fundo, tá? Tá um pouco ruim. As melhores vendas para mim seriam essas aqui, ó. Entendeu? Ah, entendi. Tá bom. Aqui eu tô esperando mais uma quebra do que propriamente dito uma venda, viu? Pra me pensar mais em compra. Ele Juan, ainda não nesse quebrou, caso, tá? Oi, Juan, pode falar. nesse Hum, caso aqui no 15, tu sempre respeita, por exemplo, a questão do rompimento, né, nessa região que está batendo aqui, né? uhum. Aí Importante. é um Sim. possível topo, né? Ele pode voltar aqui para ver isso, para dar continuidade de queda. Exatamente, foi o que eu falei. Aí a gente tem que esperar ele lá. E aí tem que tentar esperar os melhores pontos pra gente fazer uma operação, principalmente com o contrato. Porque senão fica ruim. E nesse caso, no 5 minutos, ainda não foi feita a operação, porque não houve nenhum tipo de rompimento também, né? Uhum. Não Só teve está nada que fechando. me brilhou os olhos. Uma coisa assim legal. Aí, ó. Agora pode ser que dê uma operação pra gente. Pode ser que sim. Pode ser que dê. Vamos dar uma olhadinha no minuto. A gente tem que observar, infelizmente, o problema da gente operar só com essas telas aqui é que a gente fica muito sem contextos da quebra de caixinha, tá? Mas vamos lá. Vamos que vamos, tranquilo. Aqui, ó. Olha as ondas. Fizemos tentativa. Não fizemos rompimento. Fizemos rompimento de quê, Juan? Isso aqui, ó, por exemplo. Novamente a gente faz o quê? Olha a figura se formando aqui de novo. Um possível ombro, cabeça ombro, né? Uma estrutura de falha de, como é que fala? Negação de rompimento. Teve a tentativa dele aqui, voltou e o quê? Veio para cá confirmar. Fez o pivô pra gente. Podemos estar fazendo uma compra aqui? Pode ser que sim, né? Já que a gente está numa região de fundo, pode ser uma compra legal, tá bom?
Onde agora eu tenho que me preocupar onde serão meus testes, tá? Agora eu tenho a visão de que ele pode vir aqui, porque esse aqui não tá vendo que ele já rompeu. Então esse daqui já pode só testar aqui e subir. Ele pode testar aqui e, na melhor das hipóteses, aqui ou a linha preta, tá? É uma delas, tá bom? Ô, Então vamos Juan, esperar. Oi. tu não tem nesse 1 minuto como se fosse também uma pernada de baixa e nessa área que ele tá aí, o 26, ele tá nos topinhos, 14, 15, 16, 17, 18. Pode ser sim, pode ser considerado. Só que tem que entender que ele já fez essa onda e já tentou e não foi, entendeu? Ele já quebrou. Então, a próxima, ele tem que se movimentar, entendeu? Por isso, ele tem que se movimentar. Então, se ele já veio, fez a onda, fez o pivô, rompeu, próxima onda, até que se prove o contrário. Tem que ir acompanhando elas. Aí, Juan, onde que eu tenho que sair? Onde que eu posso sair? Eu vou ter que assumir meu stop, logicamente. Eu posso sair no topo? Posso, mas isso vai depender, talvez, dos fechamentos dos candles, tá bom? Então, o que que eu preciso fazer? Talvez esperar pelo menos os 6 fechar. É o mínimo que eu tenho que fazer quando eu opero com um contrato. Pelo menos esperar o próximo que anda fechar. Para mim, ou protege, ou sai. Posso proteger Eu vi tu aqui? falando, Posso. Tentar proteger eu mais vi um tu pouco. falando em uns vídeos seu no canal que, por exemplo, assim, você segue o macro como uma direção, né? Mas o que significa exatamente isso? Tipo assim, o 15 minutos ele foi um gatilho de venda, por exemplo. Eu entendi a questão lá do fundo anterior. Mas, por exemplo, esses 5 aí fechou diríamos, no 50% dele, mais para uma venda em um topinho aí num minuto. Porque assim você viu claramente a compra. Porque ele Eu fez ainda uma. acabei não entendendo isso aí, não. É porque na teoria a gente tem aqui uma quebra. O movimento de 50% ele já existiu. Aqui, ó. Seguinte, pessoal, aqui, ó. Esse movimento de fibra já existiu aqui, ó. Esse aqui, ó, tinha que ter caído, entendeu? Agora, o fato dele ter fechado aí, ele fechou até acima dos 50, né? Se for levar em consideração. Só que o fato dele ter fechado, igual você falou, não, mais ou menos não 50% do 15, ele não me interfere porque ele já foi lá. Então, ele já veio, ele já tinha que ter descido e não desceu. Então, o fato é que se eu estou em um fundo, isso aqui é um possível movimento para mim entrar a favor daquele contexto, da direção do mercado. Entendeu? Entendi, maravilha. Porque aqui esse candle tinha que ter descido e não desceu. Como que eu sei disso? Eu tô olhando aqui, ó, o micro, né? Infelizmente a gente não vai conseguir observar hoje, mas é isso aqui que a gente olha. Tá vendo que ele não conseguiu descer? Aí depois os próximos movimentos foram, ó, tendência de alta, teoria de down ascendente. Juan, Oi. beleza? Boa noite aí. E aí, Denis, beleza? Vai. Como você está operando um contrato, alvos mais curtos, não seria melhor operar com o 5, 1 e o 3? Estou vendo que você está com 30 aí. É porque Não é tem porque eu nada a tô ver. fazendo duas aulas, eu tô fazendo duas aulas em uma. Eu tô fazendo uma aula que um amigo pediu para falar de macro, né? E uma que é para falar de operar com contrato. Aí dá para fazer. Eu vou mostrando. Aliás, sabe o que eu vou fazer, Denis? Eu vou colocar o 60 aqui. Porque o 60 e o 30 eles andam quase de mão dada, né? E eu vou colocar deixar o 1 aqui. Que eu acho que vai ser melhor mesmo, tá? Você tem toda a razão. Então pronto, Eu pessoal. estou só Essa foi a primeira perguntando operação. porque eu opero um contrato, né? E eu, sim, lógico, estou tentando observar os movimentos macros para pegar a direção, Uhum. mas é mais coerente para quem está com um contrato, o 5 É e o verdade. 3, né? É verdade, é verdade. Tá correto, né? Isso, né? É verdade. Assim, É que você já eu, sabe, lógico, é diferente. mas eu digo assim, é porque, tipo assim, quando a gente fala de 1 e 3, eu dou até uma arrepiada, porque parece muito mico, sabe? Então, É que mas assim, você já eu acho que os, acostumou os tanto marcos com ainda são macro, muito né? importantes, tá? Ainda continuam sendo muito importantes, porque você tem que escolher muito bem as operações que você vai entrar. Uhum. Você já acostumou com o movimento macro, né? Micro, você até arrepia daí, né? Mas tá joia, valeu. Então, tranquilo, mas você tá certo, eu concordo com você, realmente
O micro, para quem opera com contrato, vai ser muito importante também. Tipo assim, eu não, o cara quer operar com contrato e quer operar consistentemente. Então, pessoal, vocês não vão me ver fazendo firula aqui, não. Por exemplo, não rompeu aqui, bate venda aqui até 50% aqui, sei lá, entendeu? Vocês não vão fazer muita firula, não. Tem que fazer a coisa direitinho. Tem que esperar o melhor ponto. Scalp não é a solução. O Oi, sino fala ter fechado assim nessa linha rosa. No caso, tu bateu a compra por conta desse fechamento dele? Ter fechado acima da linha Mais uma rosa? vez, que ó, ele veio e não desceu, entendeu? E aí, sim, também teve o detalhe dele ter fechado acima da linha rosa. O fato de ter fechado acima da linha rosa, tipo assim, me fortaleceu o contexto, entendeu? Só que eu não, na verdade, eu acho que se ele não tivesse fechado acima dela, daria até para comprar também. Mas ajuda muito, tá? Ter fechado assim. Porque o fato é que esse aqui não tinha que ter descido e não desceu. Numa leitura mais micro, esse aqui seria um topo, esse aqui seria um fundo. Aí ele violinou aqui a mínima do 1, né? Uhum. Só que esse aqui ainda é um 50% ainda, entendeu? Não, tô falando aqui, ó. Em relação a esse aqui, ó. O candle 4, a máxima do candle 4 e a mínima do 1. A máxima do Aqui é candle uma 4 e a região. mínima do... A máxima do candle 4 e a mínima do candle 1. É isso, né, que você tá Isso. falando? Uhum. Aí faz uma região, né? Onde a gente percebeu aqui que ele não era para fazer isso, romper fundo, né? Uhum. Sim, mas aqui ainda é um 50%. Isso que eu tô falando pra você, ó. O candle 4 junto com o candle, a máxima do 2 e a mínima do 4, aqui a gente ainda tem um 50%, entendeu? E esse aqui ainda poderia descer. Aí o fato é que ele não desceu. Aí a gente espera o teste do 6 para comprar. Entendeu? Tu vê essa análise também, essa movimentação micro aqui? Sim, eu vejo ela, só que ela existe uma. Tá vendo aqui, ó? Que ele negou o fundo, então uma coisa é o seguinte, eu ser um cara agressivo e bater uma compra quando esse preço tá voltando aqui, ó. Por quê? Porque eu tô batendo a compra, porque na teoria, se eu nego o fundo, eu volto para onde? 50%, certo? E o 4 fez o quê? Ele voltou para 50%. E se eu bato uma compra no 5, porque ele fechou acima do 1, o 4, eu tô um pouco errado. Não tô tão errado, não, tô um pouco errado, porque eu já estou no meu alvo de 50% e não ganhou. Aí esse aqui não poderia descer. Tá voltando aí, vamos ver. Pode ser que ficou um pouco consolidado, hein? Mas no minuto a gente vê o quê? Um pullback de baixa, né? Podemos estar tendo um pullback de baixa aí. Minha venda não é boa por quê? Porque não deu alvo, né? Tá vendo que não deu alvo nem na linha preta, nem na mínima do 8. Não deu alvo, né? Uma coisa é operar com alvo, né? Outra coisa é eu estar no vácuo ainda que ele pode chegar no alvo. Então tem que esperar chegar lá. Quando ele chega lá e nega, aí tudo bem. Quando tu fala assim, deu o alvo, o candle tem que parar na mínima do outro ali. Tipo, se o 11 desse alvo no 8, ele teve que parar. Sim, senhor. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Se ele não para e segue, ele não deu alvo. Isso, exatamente. Se ele não chegou lá, como que eu sei que parou, né? Ele tem que parar. Tem que testar e Então, parar. testar e parar, daí deu alvo. É, porque eu não posso falar para vocês assim, fechou respeitando 50%. Eu não posso falar isso. Seria uma irresponsabilidade minha falar isso. Por quê? Porque ele tem algo aqui em cima ainda. Quando der um alvo, tu me mostra aí, fala de novo, pra gente só tirar essa dúvida. Ô, Juan, e no caso aí no 11, não daria para comprar de novo? Cara, provavelmente daria, tá? Vai ficar um pouco estranho. É o Cícero, né, que tá falando. Fica um pouco estranho. Porque eu queria que ele talvez desse um alvo aqui, ó, sabe? Ficasse acima aqui. Pra mim, ele já ganhou, voltou. Ficou estranho aqui, cara. Por exemplo, se o Nova Juan, tivesse fechado acima do 5, do 4, aí eu acho que eu daria uma compra mais tranquila no 10, entendeu? Ou se o Nova tivesse testado aqui, ou se o Boa 9 noite. testasse a mínima.
Boa noite. Fica bagunçado, né, desse jeito aí. Não, tá péssimo. Aí tá meio estranho, viu? Ó, Alguém ia falar alguma coisa? Fala aí. no caso, assim, eu estou acompanhando aqui também por outra tela. Aí, no caso, os candles de 30, por exemplo, assim como uma pessoa, por exemplo, no 60, né, ele espera uma retração, claro que se mostrar isso no 3 ou no 5, mais ou menos, em um ponto macro. No 30, pelo fato de ele fechar, por exemplo, como está fechando aí agora, te dá uma direção de operação, tipo o topo e fundo do 30. Você falou 30 ou 60 que vai fechar agora? 30 Não. mesmo? Agora vai ser o 60, né? 2 de 30, no caso. Uhum. Aí o 30, o que que tem o 30? Fala de novo, o que que você tá vendo nele? Você tá vendo uma negação de topo? Tipo assim, quando chega nessa região de topo do 1, por exemplo, aí sempre tu olha uma possível falha aí nos micros e vem para uma venda com ele, dependendo de onde ele sai nesse 2 aí, tipo, ele vai direto para Sim. cima, o 2. E aí faz Uhum. uma falha, né? Sim, senhor. Se ele falhar aqui, ó, ele pode dar sim a venda. Aí a venda é até onde? 50% do candle 2 do 30, né? Por quê? Onde que seria meu alvo mais ou menos? Seria aqui, ó. Tá vendo? Para mim tentar subir de novo, caso ele realmente respeite, né? O que eu estou identificando aqui também, ele trabalhou, né, consolidou aqui neste ponto, né? Aí ele veio, fez um pullback, tá o quê? Tentando romper o topo, né? Então, ou seja, a gente está no final da pernada. Eu falo o que que é um final de uma pernada? É que ele faz a retração e tenta expandir. Para quê? Para dar a continuidade ou um topo duplo ou um rompimento, negação, e a gente trabalha com tendência de baixa. Ele vai fazer, vai trabalhar dessa maneira. Aí a gente espera algum sinal, entre essas hipóteses que poderão acontecer. Valeu. Beleza? Olha, eu posso vender aí. Deu, Ó, deu venda. Vendi com Deu 2. venda. Força do hábito. Eu saí de um. Deu venda. Agora eu posso sair aonde? Vou tentar sair aqui, ó. Eu poderia sair aqui já, né? Que já era meu alvo. Mas vamos tentar vir aqui, ó. Sim. Eu posso imaginar que ele possa ir até. Eu posso ir até aonde aqui? Vamos ver aqui que eu tenho no macro aqui para Por que ajudar. que tu bateu? Fala aí. Oi, Juan. Porque, Vou no falar. caso, tu bateu a venda, já que, como o preço anda em ondas, por que que tu não esperou chegar no pullback para poder fazer a compra? Não é uns Porque ele já 50 foi, aí, né? ó? Esse 50 aí que o colega marcou aí, ó. Não é? Pois é, vamos lá. Deixa eu apagar Praticamente. aqui. Aí, O alvo, ó. Você entendeu o a alvo, pergunta aí, né, Juan? o Sim, alvo entendi correto sim. seria na máxima do 10, né, Rua? Máximo do 10. Teria que sair tipo aqui, ó. Eu Mas eu acho vou melhor deixar botar aqui, ali. ó. Sabe por quê? Porque vai ganhar muito pouco. Eu posso deixar ela aqui, ó. Posso deixar até aqui na mínima. Porque se isso aqui for um topo duplo, pode voltar lá. Vou deixar aqui, então. Ó, voltando à pergunta do amigo, que é o seguinte, vem, testa 50, testou o topo, tá? Não ganhou, claramente não ganhou. Esse candle aqui, ó, o 12, é um candle que violina todo mundo e fecha abaixo. Então, ou seja, não dei alvo ainda. É a mesma situação do 10, tá? Teste para cima. Olha o minuto. Vim, fiz pullback, tentei romper, falhei. Entrada. Entendeu? Entrada clara aqui, ó. Um cabeção de novo. Eu não posso entrar comprado aqui por causa que você quer 50%, não. Isso aqui já era. Ó, já tem figura de reversão aqui, ó. Já tô vindo de um ombro cabeção, uma negação de topo. Entendeu? A onda aqui já tá outra já. Vocês ainda estão focados nessa aqui, ó. Ele já tá fazendo o contexto invertido aqui para vocês, ó. Tá, pega no micro aqui, ó, para você entrar. Entendido? Ó, confirmação de topo duplo. Juan, mesmo se tivesse esse 12 tivesse violinado esse topo do 10 aí e recuasse, não mudaria nada, né? Seria venda no 13 do mesmo jeito. Poderia ficar um pouco ruim, né? Eu já teria dado o alvo. Um pouco ruim. Mas o micro aqui, ó, provavelmente tiraria, porque provavelmente se ele tivesse batido aqui, seu alvo seria aqui, ó. Que aí você teria que bater seu alvo ali e sair, porque ele poderia fazer a mesma coisa que ele fez aqui, ó, mesmo dando alvo aqui, tá?
Mesma coisa. É uma questão de saber onde que é o ponto de entrada e o ponto de saída. A gente pegou um dia até um pouco difícil aí. Bem consolidado, bem chatinho. A gente costuma ter nesses dias muita dificuldade de respeitar os 50%, por exemplo. Varou 50, varou o ponto de parada e olha onde foi parar. O topo, ou seja, enganou muita gente. Mesma coisa aqui. Aqui foi no fundo, certinho, né? Mas aqui o pessoal tava pensando nessa onda, né? E olha onde que ele foi parar. Então é bem complicado esse dia, tá? Agora, como não pensar nesse tipo de movimentação, Juan? Como não pensar, cara, assim, desse jeito, para a gente não entrar errado? O que eu Fazer falei. isso. Esse aqui já é uma quebra. A gente já testou o topo. A gente já negou um topo. Eu não posso ficar, tipo assim, setupizando. Porque esse tipo de visão que você tá tendo é uma visão setupizada das ondas. Porque o preço não só sobe. Ele tá testando o que aqui para trás? Testando um topo, entendeu? Então eu não posso negar isso aqui. O preço tá subindo aqui, vou comprando, 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 comprando. Ah, mas e aqui? E o lado de cá? Tem uma montanha aqui, ó. Um topo aqui, ó. Não posso fazer isso aqui, ó. Comprar, Meu continuar Juan, comprando. Ele já testou um topo. quando, Ele pode quando voltar um para cá, candle, entendeu? ô, Juan, quando um candle der alvo, tu me mostra ali, ó, esse candle deu alvo. Aí deu um alvo na máxima, por exemplo. Aonde? Candle 14 deu um alvo na máxima. O 14 deu alvo. Deu um alvo na máxima. Todas as Deu máximas e na mínimas são máxima do alvos. 12. Hã? Todas as 14, máximas e mínimas o são 14, alvos. tá, o 14 deu alvo na máxima do 12. Isso aí. E no meio, assim, tem algum candle que deu alvo ou não? Tipo, que nem o 10 subindo deu alvo na mínima do 7? Poderia ter, pode considerar sim. Mas o melhor a se considerar seria aqui, ó. Aham, o Mínima alvo é do mais em 8. cima. Mais em cima. São os últimos, tá? Ah, São os melhores. certo, entendido. Os extremos. Mas foi por isso também que a gente não fez nada aqui, né? Porque se eu falar aqui que eu dei alvo aqui, eu vou sair vendendo, né? Só que não é o intuito. Porque aqui fez muita coisa. Aqui tava bem feio também. Agora olha só o que que ele fez. Foi lá na máxima, só por conta de um pedacinho de violinada, onde que voltou? Devolveu todo o rompe, devolveu Tudo, toda a máxima. tudo. Tá brabo. Péssimo dia para Uma operar com o pergunta. contrato. Ei, fala aí. Esse 12 de novo, né? Fechou o candle de 60 positivo. No caso, se ele tivesse testado esse topinho do 10, como eu perguntei anteriormente, violinado, tu já entrava no 13 comprado ou ainda esperaria algum sinal aí? Depende, por exemplo, se eu já tô vindo aqui de um topo duplo, não é mais fácil eu esperar a venda? O que você Entendi. acha? Mesmo sendo positivo, né? O A gente tem que 60 isso não saber tem nada a filtrar as ver, né? coisas. Porque é igual, eu Uhum. vou falar e vou repetir. Vocês estão setupizando onda. Então tem que ler o contexto. Que ó, olha que o topo. Vamos supor que ele veio, testou e fez um topo duplo. Tá escancarado que ele fez um topo duplo, mas a pessoa ela vai cismar que isso aqui deu alvo e ela vai comprar. Dá compra, pessoal? Dá. Mas o contexto é vendedor. Entendeu? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aqui já deu alvo, já deu topo duplo e mostrou para vocês que não quer passar. Então você tem que ler. Não adianta você tapizar alvo, tá? Não adianta, porque o 10 é meu ponto limite. Se ele passar para cá é venda, se ficar acima é compra. Não é assim que funciona. Tem que olhar para a esquerda. O que, que o preço está fazendo? 1, 2, 3, voltou para o fundo. Aí tudo bem, ó, voltou para o topo. Tá vendo que ele está consolidado? Ó, ganhou, mas olha aqui o que ele está fazendo. Testou fundo e negou. Vou vender nesse 16? Não. Por quê? Testou fundo. Entendeu? Tem que pensar nas coisas, tem que ir lendo o preço. Então, o 16 devolver esse 4 aí como se fosse o fundo anterior, igual aconteceu lá em cima nos topos, o próximo seria uma compra, então. Poderia ser uma compra. Sim, sim. Eu poderia ter comprado Beleza. até no 16, se bobear. Por exemplo, se o candle... vamos ver como é que ele vai fechar aí, porque é foda ficar pensando em fechar. Juan, é exatamente isso. Ou seja, quando você falou comprar no 16, naquele exato momento ou exatamente quando ele fechar? É para pegar uma retração. Seria uma contra-tendência. Até aqui, ó. O scalp.
Agora, se eu espero ele fechar, eu tenho a possibilidade de pegar uma negação. Aí eu posso lutar, ó, pode ser que dê uma compra. Pode ser, vamos tentar. Por que que eu tô comprando aí? Porque eu tô vindo de um fundo. Tô negando fundo. Tem que Eu voltar não pra sei se é cima. só o meu, mas o seu áudio ficou baixo para mim. Eu não sei se o pessoal está escutando bem. Alô, alô, alô? Eu não estou escutando o Juan também. O Juan ficou mudo. Aqui tá perfeito. Agora Então voltou. vocês que estão Aqui, zoados aí, então. aqui também. Aqui tá top também. Não, então beleza. Agora eu estou ouvindo o Juan. Aqui, ó, compra por quê? Primeira coisa, negou a minha linha preta, tá? Posso considerar. Segundo, vim de fundo, tá? Vocês percebem também no micro que a gente fez o quê, ó? Vamos lá. Tentativa veio. Olha o meu teste de fundo aqui, ó. Não ganhou, né? Não ganhou a mínima. Não ganhou o fundo do 4. Não ganhou as regiões. Então, isso aqui, ó, é um candle que normalmente a gente faz isso aqui, ó. Colocar a figura nele assim. Por eu ter consolidado, vou tentar buscar novamente essa região aqui, ó. Poderia buscar até aqui, ó. Assim, ó, mais ou menos, ó. Essa compra aí foi coerente. Assim, eu achei essa compra coerente, beleza. Mas Show de bola. essa 12 aí, 13, minha amiga, tá vendo aí, foi. Saca? Por quê? Foi Incompreensível. boa. Essa aqui eu acho que foi bem melhor. Mas qual a lógica? Que é uma lógica mais assim, coerente. Mas qual que é a sua visão para você pensar em compra? Pois é, esse. Que é mais fácil você falar na sua visão de compra e eu falo a minha visão de venda. Aí talvez seja mais fácil. Sim, sim, com certeza. Mas aí vocês sempre falam que o preço anda em ondas. Tá aqui, Sim. tá andando em ondas, ó. Rompendo fundo, rompendo topo. Mas você está Aqui considerando tava só essa vendo- onda aqui, ó? Você está considerando só isso aqui? Esse O canalzinho? 11 não rompeu o topo. Você está considerando um O 11 canal. rompido. O mercado, ele tá aqui para trás, ó. O mercado não está nesse canalzinho micro de alta, tá? Isso que eu tô falando. Essa onda, ela existe, mas ela veio de onde? É uma onda de retração? Sim. Eu concordo com você. Mas é uma retração de onde? Entendeu? É uma retração de uma negação de topo. Eu não posso desconsiderar isso. Entendeu? E eu vindo de um topo, é muito mais inteligente da parte de vocês traders operarem vendido, porque é um topo, entendeu? E eu não tô parte parcial aqui, ó, tô tomando ferro. Tá vendo o que que é alvo? É uma Agora, pergunta aí, só se ninguém for falar. No caso, o 17 deu alvo na mínima do 11? Foi isso? Aparentemente na minha linha rosa, viu? Porque tá brabo o negócio aí. Ah, Tá o 17 nervoso. deu alvo na linha rosa, que também é a mínima do 11 lá. Eu vou tentar limpar essa operação colocando 15 para vocês verem, tá? Aqui, ó. Candle 5, eu posso colocar o quê? Máxima, mínimo, 50%. Perdeu o alvo, então. Agora sim, exatamente. Então eu posso estar pensando em venda. Isso. É uma limpeza aí, né? Mas eu ainda não tô confortável em venda ainda não. Né? Espera mais um pouco. Uma pergunta aí. Posso riscar aí? Dá para ver? Pode, manda ver. Olha só, eu entendi, para não setapizar isso, tá? O contexto, obviamente, sempre vai ser importante. Tá mutado, não tô escutando não. Se estiver Voltamos aí. falando. Aí, fala aí, você ia falar. Então, aqui, no caso, como você... Deixa eu riscar aqui, rapidinho. Pode riscar. Ainda dá para ver aí, né? Juan, ele tá com dúvida aí. A minha interpretação é só essa aqui, ó. É isso aqui, cara, só isso. Mas tinha outro rapaz falando aí, caiu na hora que ele tava falando, caiu na hora. Não, mas vamos ir vendo se tem algum outro exemplo desse tipo. Que aí a gente tenta tirar essa dúvida de outra maneira. Tá ouvindo aí? Ele terminei, né? Terminei. Você ia falar? Vamos lá. Então, assim, você falou, por exemplo, eu estou tentando entender esse raciocínio aqui. Você falou, por exemplo, que essas máximas que são importantes para acreditar nisso aqui, no 12, como uma negação, porque ele não deu alvo, e mesmo o candle de 60 sendo positivo, né, podendo fazer isso daqui. Aí, no caso, esse pensamento para cá também seria verdade. Mas aí acontece exatamente aquilo que você fala, que ele
toca aqui e respeita. E aí, como que fica a sua visão nesse sentido? Porque aqui é uma coisa e aqui é outra, por exemplo. Como que É porque é o funciona? seguinte, cara, assim, esse tipo de mercado é um mercado que, na verdade, a nossa análise, nosso Kendo a Kendo, nossa forma de operar o macro e tudo mais, ela fica um pouco mais distorcida. Porque eu tenho alvo para todo lado. Tenho alvo para todo lado, entendeu? Porque se eu olhar isso aqui, eu compro. Mas se eu olhar isso aqui, eu vendo. Entendeu? Se eu olhar isso aqui, eu vendo. Se eu olhar isso aqui, eu compro. Então fica difícil, entendeu? Mas olha só, Exatamente. só dando uma limpada pelos 60, vamos tirar essa conclusão aqui, ó. Alvo, 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 tá? Então, alvo. Então, aqui eu vejo que a gente pode estar fazendo, nossa, eu posso estar fazendo um pullback, tá? Então, aí não entra em casos disso aqui, não. Pode ser o quê? Isso aqui, porque quando a gente vê isso no 5 não é uma compra, quer dizer, uma venda. Quando Isso. ele dá alvo. Então tá, beleza, vamos lá. Olha só outra coisa também, tá vendo esse pavio? Sim. Então, o que que é esse pavio? Esse pavio é isso aqui, ó. O 60 não fechou aqui? Isso. O que que ele fez? Negou topo, não negou? Isso. O que que ele fez aqui? Onda, onda. O que que você acha que o preço vai fazer agora? Agora desce. Exatamente. É o que eu tô pensando agora. Esse candle aí pode ser o quê? Um candle de pullback. Como que eu sei disso? Coloco aqui e coloco aqui. O nome disso chama contexto. Por quê? Ah, mas esse candle fechou acima disso aqui. No caso não fechou, né? Mas fechou acima disso aqui, fechou acima da linha preta, fechou acima Nunca disso vai ter aqui, fechou resposta isso acima aí, disso né? aqui, fechou acima disso aqui, fechou acima disso aqui. Mas isso não importa, porque eu já estou desenhando aqui para vocês o movimento, ó, topo duplo. Olha a elevação de ombro, tá? Desce, sobe, respeita para cair. É um contexto, né? A gente desenhou, tá vendo que ele é bem tortinho? Porque o mercado tá difícil, não tá fácil. Mas a Entendi. gente lendo o Mas aí eu não contexto mais ou menos, a gente consegue andar. entendi. Só que aí eu não sei o que limparia, por exemplo, se fosse o 15, né? Porque, por exemplo, essa visão aqui mesmo sempre então acaba naquilo que você fala, né? Que aqui parou, por exemplo, ele deveria subir, por exemplo. Então acho que Sim, falta ainda uma mas nesse acontecimento. caso aí, ó, nesse caso, a gente tem que entender outra coisa. O Candle 19, ele é um candle que não subiu, entendeu? Não precisa tirar aqui, não. É um candle que não subiu. Você tá olhando para isso aqui? Eu No tô falando, caso, isso esse aqui. candle aqui, ó, o 19, ele já teria que ter subido. Aqui, ó. Por que que eu falo isso? Porque a gente tá confirmando um cabeção de novo. Ó. Olha aqui. Esse candle tinha que ter subido, o 19 tinha que ter subido. Subido aonde? Pelo menos aqui acima, porque se ele ficasse acima desse ponto aqui, ó, aí ele poderia o quê? Testar o topo, né? Porque ele faria isso aqui e testaria o topo. Se ele ganhasse o topo, andaria mais. Entendeu? Então, esse candle é aqueles famosos candle que já fazem o pullback dentro dele e já negam automaticamente. Também são conhecidos por muitos aí como candle Ariel, que é aquele candle pegadinha, aquele candle que ele faz 50% nele mesmo. Tem que Beleza. ficar esperto com isso aqui, ó. Também. Pegaram um dia rabo, viu? Agora, outra coisa importante também é a gente saber por que está Kendall fechou em qual região, questão de fechamento e abertura dele. Eu acho que também isso daí é muito importante para a leitura do contexto. É Ajudar, né? importante. É importante. Por exemplo, o 20. O 20, o que que o 20 O fez? vídeo era para ter descido, no caso. Ter descido, né? Exatamente. Não desceu. Mas por que que eu vou insistir na minha venda? Por causa do contexto, que ó. Porque aqui está... Mas tá, tem essas negações aqui, ó. O 14 rompeu, o 15 negou. Esse mesmo padrão aqui está se repetindo aqui, ó. Exatamente. Ele tá O toda 18 hora negando. rompeu, o 19 negou. Então, teria que haver aí uma descida do Candle 20, né? Mas como ainda está Exatamente. nessa região de negação aqui, a tendência mesmo é que o preço caia.
não é É isso? o que, exatamente. É isso que o contexto aparentemente está me mostrando. Né? Por exemplo, aqui ele consolidou total, aqui eu não tive nenhuma informação. Ele Eu começou a acho que fica trabalhar, mais veio, fácil se fica mais didático. tentou 3 vezes, não conseguiu, ganhou, voltou, não ganhou, meu amigo, já, Viu, Juan? fundo. Eu acho assim que fica mais didático a explicação quando explica a movimentação de cada Kendo, onde ele fechou, onde ele está abrindo, os testes. Eu acho que fica muito mais didático, Uhum, para a gente tranquilo. assimilar, né, a leitura do contexto. Sim, não, tranquilo. Agora aí, a gente quer fechando aí, continuidade. Continuidade pro back de baixo no minuto. Estamos só agora descendo, né? O que a gente esperava. Show de bola, pessoal. Conseguimos pegar uma operação boa aí, ó. Se eu tivesse pegado com um contrato, eu passaria um calorzinho de 10 minutinhos, né? Que eu bati 2 sem querer, né? Mas nesse caso a gente já tinha uma gordurinha, né? A gente já conseguiria talvez tentar 2, né? Bateria 2 aí, a gente conseguiu ficar bem protegido. Tá vendo? Não é um dia fácil, tá? Não é um dia fácil esse dia, tá? As explicações ficam bem mais complexas, tá? Mas tenta dar uma queimada aí no neurônio. É assim Não, mesmo. tá perfeito, João, a explicação. Tá, é isso aí mesmo. Esse posicionamento do contexto foi interessante, cara. A gente se perde bastante com relação a isso. Quando você desenha no gráfico, então agora ficou bem mais claro. É por isso que eu falo para vocês terem sempre uma canetinha, né? Para você sempre ir contando principalmente as ondas, ver de onde o preço está vindo, tá? E sempre conferindo com o micro e o macro, tá? Principalmente o micro ajuda bastante a conferir esses dias assim mais travado, porque ele não respeita o 50. E aí, Carla, Cheguei boa tarde, boa atrasado. noite. Cheguei bem na hora que você falou da caneta. A caneta faz toda a diferença, viu, pessoal? Nossa, é muito bom, cara. Apanhei para instalar, mas instalei Não e sei está quem deu, virando. não sei quem deu mais Obrigado, uma viu? nota, se você ou se foi o Denis. Obrigado, viu? Nossa senhora, vocês, hein? No caso, a entrada foi aqui no Kendo 20 da venda, não é isso? Isso aí. No Kendo 20, né? Então, no caso, nós esperamos violinar essa máxima negada, né, pelo Kendo 19, assim que ele retornar, aí bate no 20. Isso, pode ser. Abaixo da máxima do 17. Isso, você pode fazer assim, ou senão você bate aqui, ó, nesse último gatilho aqui, ó. É porque daria mais ou menos aqui, né? Ou senão você bate no último gatilho. Pode ser uma das duas opções que você falou. Que eu falei uma e você falou outra, né? Pode ser a sua e a minha. Certo. As duas vão dar contextualmente ali, né? Mais ou menos a região dos 50%. Aí não tem erro, não. O importante é focado na venda. No caso, tu só consegue operar com essas outras telas aí de 3, de 1, de 15, de 30, 240? Eu preciso. Não vai dar para ver. Eu preciso de todas, né? 60, 15, Só 30. pelo 5 tu não consegue fazer a leitura, a análise? Ah, cara, assim, se tem as outras, né? Jesus. Se tem as outras, né, eu uso, porque acaba que ajuda, né? Em vez de eu ficar quebrando Sim, cabeça. refinando mais a leitura, né? É. Se tem as outras, fica mais simples. Ajuda só um pouquinho, né, João? Ajuda, né? Tudo que para ajudar é bem-vindo. Com certeza. Por exemplo, eu não consigo ver assim, eu fico mais confiante, né, com o preço vai descer quando eu vejo o negócio acontecer nos outros tempos gráficos, né? Eu fico mais confiante. E normalmente quando tem mais tempos gráficos para olhar, você consegue gerar mais confluências, né? Então isso é bom, isso é um ponto positivo. Mais confluência você conseguir colecionar melhor. Valeria uma venda no Candle 11? Deixa eu olhar para você, meu amigo. Candle 11? Não valeria, tá? Uma venda muito arriscada. Dessa análise, desse replay de hoje, só esse 13 aqui que eu fiquei mesmo, né? Encasquetado com ele. Né? Não, tranquilo. É porque acaba que quando a gente fala ali de, por exemplo,
resistência avançada, né? A gente tem aí um teste de topo, a gente tem o Candle 12 que não deu alvo no 10, nem na linha preta, né? Tem toda aquela região ali de alvo que tem no 60, né? Que são esses pontinhos aqui, então, assim, entra muito nesse detalhe. No minuto, como é que tá ele lá? Para a gente ver se consegue refinar ele, se eu consigo ver alguma coisa. Nesse 13 lá. Lá naquele 13, tu fez a entrada de venda. Como é que tá ele lá no minuto? Isso aí, eu mostrei isso na Levou. hora. Eu mostrei isso na hora. Perto de Por isso que eu baixo. É entrei. esse aqui. É esse aí? Sim, eu mostrei isso na hora, por isso que eu entrei. Rompimento, negação de rompimento, teste de negação. Uhum. Teste de negação. Aqui já ficou bem mais claro do que lá no 5. É verdade. Sim, exatamente. Podia chamar aquilo ali de teste de região também, o 63? Pode ser. A região Pode ser, sim. seria um fundinho anterior ali, né, do 57. É isso que, riscando, a gente vê mais fácil, né, Juan? Isso aí, a gente tem um teste de região, a gente tem um movimento de Isso. elevação de onda com teste de 50, a gente tem uma fibra em gatilho, teste monte no de coisa. topos. Nossa. Então aí entra N nomes, né? Mas todos Um para a monte de direção, coisa. para a mesma direção, né? É o mesmo, No 1 minuto ficou bem mais claro. é Nos 5 verdade. minutos, olhando novamente os 5 minutos, poderíamos considerar a mínima do 8, né? Onde o 11 rompeu e o 12 negou. E o 3 foi exatamente fazer o teste. Sim, mas aí fica muita coisa. Aí não precisa olhar tanto, não. O Aí 12 só não se chegou a você, negar, né? só você identificar realmente o topo aqui já resolve tudo. E o minuto lá, fazendo essa fibra em gatilho, aí não tem mais muita coisa para olhar, não. Já tá bom. Senão fica muita coisa. Que aí vai Mas tu mais entendeu o que eu atrapalhar do que falei aí? ajudar. Uhum, entendi. O Pois é, mas aí, 11 olha, aí fica muita coisa. Aí fica muita O coisa. Juan entendeu, todo mundo entendeu. Aí fica muita coisa. Tenta dar uma analisada mais enxugada, porque aí não ficou, tipo assim, muita dúvida não, porque é topo duplo, né? Confirmação. Dá uma enxugada, né? Violando todo mundo voltou, né? O pessoal costuma falar que reverte tendência, mais ou menos isso aí. É um padrãozão desse. Agora aí, vamos ver o que a gente tem, meus amigos. Vamos dar um pulinho lá no 60. Pelo padrão, ele já está formando, ele vai dar conta. É isso aí. Podemos fazer o quê, né? Aqui, ó. Temos esse movimento, mas temos esse também, quem sabe, né? Voltaria até lá pra gente vender. Se ele ganha aqui, ó, ele vai pra cá. Se ele parar lá, a gente ganha. Seria uma operação assim, ó. Ouro puro, tá? Vamos ver se ele consegue fazer isso. Que é uma coisa normal de se fazer. É isso mesmo. Não tem muita coisa pra falar, mas não é mais ou menos isso. O único ponto que ele poderia voltar sem ser lá seria também no 30. Tem uma ponta gigantesca aqui. É isso mesmo. Essa ponta aqui talvez antes pode atrapalhar. Olha, aqui já vai buscar. Tá querendo ir, né? Já foi, não deu uma oportunidade para entrar não, mas talvez daria aí a entrada. E vamos que vamos. Agora ficou mais fácil, tá, pessoal? Ficou mais fácil. Quando ele movimenta, assim, ó. Os candles se desenvolvem, fica mais fácil. Você consegue ter, assim, uma direção. Você sabe daqui gatilho, que é o melhor ponto de venda. Sabe que ele pode ir lá, ou senão ele pode já parar aqui e reverter. Você vai saber das coisas aí. Nesse caso, ele está fazendo essa consolidação, né? Tá aqui entre essa máxima e essa mínima aqui. E aqui 50%. Uhum. Aí ele pode fazer isso para romper topo, para chegar até nos 50% dessa movimentação maior aqui. Isso aí. Exatamente, pode acontecer isso. Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Não é o 15, não. Pode ser o 15 primeiro.
Ó, você já tem aí o possível movimento de reversão, né? Olha o 3, que legal. Aqui, ó, Ayrton. Deu alvo. O que que eu penso nesse aqui, ó? Tá, o 45 deu alvo no 43. Foi Isso. isso? Pensa em compra aqui. Por quê? Porque é um pullback, né? Fechou acima, tá? Errou. Então aqui a gente já... Isso, fechou acima. Trabalhando aqui acima, ó. Máxima, mínima, 50. Exatamente. Mas o mais importante aqui também, ó. Vamos começar a fazer as contagens aqui novamente. Veio. Olha aqui, a negação de fundo. Trabalhamos, pullback. Olha o que ele vai fazer agora. Pivô de alta. Pra cá. Essa é a ideia. Fez um pivô de alta e o 45 deu alvo na máxima do 43. Foi isso, né? Uhum. Parou, tudo mais, né? Tá me ouvindo, Juan? Sim, tô escutando. Tá, mas confirmou o que eu falei? É isso aí mesmo? Exatamente. No 1 não tá nítido essa compra aí, não. Oxe, Bem aqui. visível. Ué, tá doido aí. O backzinho aqui, ó. Ô, Juan, Oi. essa compra aí se deu também pelo gatilho que ele deixou nos 15 minutos, né? Sim, com Porque certeza. no 5, digamos que esse 27 teria que ter fechado, para tu comprar pelo 5, teria que ter fechado acima da mínima do 23. O 27, pra me ter comprado, a mim poderia, tá? Seria melhor. Se ele fechasse o 26 aqui acima, assim, ó, né, realmente ficaria um show. Mas eu vou te falar, esse 27 já daria, assim, uma compra, tá? Porque ele já tava nesse movimento ascendente aqui, já. Já negamos, fizemos o pullback para subir aqui, ó. Então aqui já poderia, talvez, já começar, tá? Ô, Juan, no 1 minuto aí, não negou agora aí a Negou, alta? negou, tô enrolado. Esperando. Vou esperar, vou sumir esse stop aí. Se ele não romper a máxima, eu vou sair. Tô enrolado mesmo. Na hora que ele não rompeu aqui, eu fiquei enrolado. Se ele não rompeu, eu saio. Se rompeu, eu fico. Agora vai. Fazendo um backtest, por exemplo, alguns momentos desse 26 e 27 aí, ele simplesmente vai cair, o 27, por exemplo. O que te dá certeza de compra é por causa de um gatilho no de 15 que respeita mais ou não tem nada a ver isso? Você fala a compra que eu fiz no 28? É, tipo 27, 28. Por causa do micro. Por causa do 3. 45 não parou acima da máxima do 43? Então, mas assim, se tu opera por esses micro também, 1 minuto e 3. Mas eu não tô operando micro. Eu não tô operando micro, eu tô operando isso aqui, ó. Não, então, mas só que, por exemplo, se puxar gráfico para trás aí, por exemplo, 26, por exemplo, 27, o próximo 28 ele vai desabar, né? Eles fazem, às vezes, uma super tendência dessa, micros, pullbacks e desaba tudo, né? Mas ele iria desabar se esse candle aqui negasse. Esse candle parou aqui em cima. Então, como se diz, né? Probabilidade de, no mínimo, vir até aqui. Para fazer o quê? Isso aqui, ó. Continuidade. Agora, se esse candle ficasse abaixo, aí é outra coisa. Aí eu iria fazer isso aqui. Eu vim para cá e para cá eu continuar o que você acabou de falar, da sua tendência aí. Entendi, ele parou, valeu. então até aqui ele viria. Por quê também? Porque eu estou projetando um alvo aqui, ó. Ou aqui, né? Então, existe uma possibilidade de compra, porque aqui já teve um processo de quebra de caixinha. E se vocês não conseguem enxergar essa fibra aqui, ó, ela é identificada aqui, ó. Parou e esse sobe. Só consigo ver uma fibra bonita aqui. Mas aqui ela já está desenhada. A probabilidade não tá em 3 em 1, não. A probabilidade tá aqui, ó. Aqui me ajuda a refinar, me confirmar o que eu tô vendo. Entendeu? Aí não rompeu, tchau. A fibra vem pra cá. Porque eu tenho que ter a probabilidade no 5. E o 15 tá me mostrando um pouco mais de compra, né? Mas tudo pode acontecer. O trem virou uma bagunça aí.
voltar aqui pro... Ô, Juan, Hum. aqui, se eu tenho o time operacional aí, o 3 minutos, eu tenho obrigatoriamente de deixar o 1 aberto, em aberto ali, para poder ver as ondas mais micro ali, para poder acertar o time ou não? É, assim, é bom, porque às vezes no 3 ainda não vai ter fechado, tá? E às vezes vai ser um movimento mais rápido, que vai ser necessário refinar mais ainda do que o 3. Aí você precisa do 1. Mas às vezes, por exemplo, nesse tipo de movimento, o 3 já serviu, 100%. Tem gente que não usa o 3. E dá super certo também. Posso pensar uma compra no 30? Sim, aqui, ó. Comi mosca aqui. O 29 não desceu. Não desceu, né? Quebrou de Não. novo. Sim, quebrou de novo. A partir do momento que o 28 ele nega o 27, o 29 tinha que romper fundo, né? Como ele se Isso. manteve acima, o 30 sobe agora com a função de romper esse topo aqui. Isso, então ainda subiu. No caso, teria que entrar na compra. Aí sim, eu comi barriga aí. Daria a compra no 30. Ele já estava basicamente no meu ponto de teste, né? Que seria a máxima do 26. Aí compraria parciais ou alvos aqui nos topos. Caso a gente opere com contrato, né? Teria que sair. Quando o Kendo ele violina a máxima, ele tem que fazer o movimento contrário, né? Normalmente E aí, sim, mas você vai ter que identificar a probabilidade dele e a quebra de caixinha. Porque, por exemplo, esse aqui, ó, violinou aqui. Esse aqui desceu, me buscou o quê? Esse aqui, ó. Então o cara tem que estar toda hora ali, cadastro, né? Porque aí, sim, ele buscou 50, então automaticamente ele já tinha a probabilidade de quê? De romper máximo. Não rompeu, aí esse desceu. Não rompeu, esse aqui subiu. Não subiu, esse aqui desce. Fica aí nessa peleja aí. Tá vendo? Desceu até onde? Até algo que é ali vermelho, né? Máximo 26, por aí. Tá feio, viu, o negócio? Boa. Tá sinistro. cara, eu achei show de bola esse dia aí. Muito bom, cara, para estudo. Não, ele é um dia bom para estudo mesmo. Não Difícil, né? adianta, tu só entra na operação aí, o bicho vai embora, o Kendo vai embora, aí a gente fica sem fazer pergunta, aí fica por Sim, isso verdade. mesmo. O bom Eu do dia me amarro nesse dia fácil. do peixe. Não, sim, é porque o bom do dia fácil é que ele consegue trazer boas operações, né? Tipo assim, operações que são as boas para vocês esperarem acontecer, né? Aqui o cara tem que, se ele quer tirar alguma coisa disso aqui, ele tem que se aventurar, né? Mas no dia fácil, né? Igual você comentou, ele normalmente dá operações mais bonitas, né? Mais legais de operar. Que aí costuma dar mais certo. Não adianta, né? Ficar entrando nesses troca-tapa aí. Às vezes é melhor nem, como se diz, né? Fecha a tampa do computador e vai embora. Vamos ver o que vai dar pra mim aí agora. Nossa, seu minuto virou um ninho de guerra aí. E aí, moçada, o que vocês acham aí? Nossa senhora. Eu não acho nada, tá terrível isso aí. Eu não faria Um pouco nada. complicado. Eu não faria nada por enquanto. Temos 50%, né? Do gatilho. O problema aqui, Denis, é que ele tá muito consolidado. Isso, não, então. Não dá Muito pra fazer nada. consolidado. Tá impressionante não dá. aqui o negócio. Olhando para um minuto, é filme de terror, né? Aqui tá muito consolidado. Esperar um pouquinho. Tá bem consolidado. Hoje teve umas horas dessa aí. É que não vale nem a pena mexer, viu? Acelerar um pouquinho aqui. Pra gente tentar sair disso aí. O negócio tá brabo. É só para ficar olhando mesmo, né? E olha lá. Não, aqui não precisa mexer não. Se pegasse, por exemplo, uma dessas aqui, ó,
né? Essa do 13 era boa. Essa do 6 era boa. Então, ou seja, aqui a gente teria em torno de Aquela 300. do 19, o 20 ali também que você pegou foi top, hein? Pois é. Então não Sim, precisaria pegar É tantas melhor. assim. a do 20 Agora aí, foi ó, posso linda, né? vender. Foi o 20, né? Aí agora Agora, né, ó. Tô ferrado aqui. Ixi. a caixinha aí onde que é? No 31 e 32? Se eu É for aqui colocar na agora. caixa. Nesse tá, próprio Kindle. no próprio gatilho. Tá. Por quê? Porque, ó, vamos lá. Porque ele... Aqui, ó. Tá. Viemos Isso, travadaço aqui, né? Uhum. Aí depois esse pedacinho aqui, ó. Isso. Vamos considerar isso aqui uma coisa só. Não, Olha, pelo minuto negação de visualiza topo. bem, é. Pronto. Ah, tá. Puta, que legal. E inclusive esse candle não testou a mínima, né? Fechou rompendo 30 e fechou vermelho, né? Juan, Isso nesse foi caso, top. no 5 minutos, a visão dos 5 minutos para essa venda foi exatamente a negação do candle 25, onde o 32 negou ele, e o 33 fez esse teste para romper fundo. Pode considerar isso aí. Porque ninguém ganhava, né? Ninguém ganhava aqui, ó. Sim. Ninguém ganhava. Ele que ganhou, né? E além disso, ele tem uma negação de Tá. topo. Porque, ó, veio aqui, ó. Ó, vamos fazer a ondinha aqui nós, aqui no 5, ó. Dividimos aqui uma consolidação, né? Aí o que que eu contei? Nossa, tendência forte. Aí o que que ele fez aqui, ó? Tentou romper, não conseguiu. Voltou. Caiu. Ou seja, novamente eu travei. Aí eu penso em venda nesse 33, por quê? De onde que tá vindo? De uma negação de topo. O 31 tá vindo de onde? Uma negação de fundo. Aí ele subiu lá, negou e voltou. Ou seja, ele negou lá em cima. Aí eu volto à venda com ele. Isso aí, esse 32 também, a venda no 33 se deu pelo 32 ter feito uma nova máxima. Uhum, exatamente. Ele foi lá e voltou, né? Negou lá. Aham. Eu, ontem, na verdade, ontem, que foi um dia de tendência bem forte, eu estava tentando catar, como tu mostrou antes ali, que possivelmente ele viria no ponto 1 ali, no candle 1 do 60, né? E às vezes ele não chega lá, né? E o cara tá enviesado para compra. Teria algum motivo, assim, para tu virar tua chavezinha para venda? Eu não tô escutando nada, velho. Eu que mutei aqui, eu que mutei. Aqui, ó. Porque se ele ganha aqui, ó, aí ele faz e vai pra lá. Ele não fez isso, entendeu? Ele já travou aqui, ó. Então, quando a gente faz um possível topo duplo aqui, aqui já se torna uma região de alvo. Ele, igual aconteceu uma vez com o Carlão. Carlão falou que tava esperando o preço bater no alvo lá, só que antes o preço já tinha, tipo assim, ó, e ele tava aqui, ó. Aí ele tava aqui, né? Ele esperou o preço chegar aqui para fazer a compra, mas na hora ele já tinha feito o quê? Um fundo duplo, né? Não chegou. Então ele não vai chegar aqui, porque aqui já se tornou um alvo. Se ele ganha e testa sem dar alvo aqui, aí ele vem para cá. Entendeu? Agora, aí provavelmente quando ele dá o alvo, ele vai fazer isso aqui, ó. Aí ele vai lá pro 50% macro. Ali eu tava esperando também ele fazer uma retração maior, sabe? E ele fazia igual ele fez aí. Tipo, eu tinha a leitura que ele viria pelo menos até uma mínima, os 50% da barra 2, digamos assim, né? Sim. O problema é que ele já deu alvo. Eu vou te mostrar uma coisa legal também, aqui, ó. A máxima do 5, ela já pode se tornar um alvo, tá? No caso, que é aqueles alvos de violinada, né? Porque para ele ganhar, né, subir até aqui, ele tem que ganhar ela, testar para ir, né? Não fez isso, perfeito. não conseguiu ganhar ela, então Obrigado. teve que descer. Show de bola. Obrigado, velho. Nada. Então, o topo também é alvo. Topo também é alvo, mas depende do topo. Aqui, ó, 1, 2, 3. Isso aqui é um alvo. Por quê? Porque se ele não ganha aqui, ele volta para cá. Mas isso aqui eu estou falando de um movimento micro, né? Para me trabalhar dentro disso aqui. Ou seja, aqui é um alvo.
Quando a gente fala alvo macro, a gente normalmente tá falando isso aqui, ó. Né? Porque aqui normalmente vai ser uma ponta de gatilho, né? Vai ter um gatilhão aqui, ó. Então aqui vai ser uma ponta. E automaticamente isso aqui é o quê? Um fundo rompido, né? Aí se torna um sim, alvo. um alvo, mas a gente fala de uma teoria de down, né? Ele vai continuar tendendo de baixo. Ele passa, volta e desce de novo, né? É o ideal, né? Pra gente se fazer, né? São as melhores. São aqui. Juan, eu reparei que a hora que você riscou o gráfico a partir do 25 ali, quando você chegou no 32, você riscou ele para cima. Isso por conta que o pavio do 32 rompeu todos os outros, é isso? Então você considera ele como uma subida, tentou subir e não conseguiu. 100%. É isso. 100%. Ah, maravilha. Eu não fazia 100%. isso, eu via só pela cor. Um exemplo aí do número 30, eu descia direto por ser vermelho. E não, tem que respeitar esse pavio que ele tentou subir. Exatamente. É isso que mostra pra mim que ele negou, né? Porque ele foi lá, deu o alvo e negou. Né? Ótimo. Maravilha. Entendeu? Aí eu poderia considerar isso aqui tudo uma coisa só. Uhum. Ah, entendi. Entendi. Perfeito. Fala aí. A partir de que momento considera um topo duplo ali? Porque, por exemplo, digamos assim... Quando ele confirmou aqui, ó, nesse mesmo nível, realmente. Mas isso se deu pela leitura que tu teve no 30, ou só pelo 5 tu identificaria isso? Porque é o seguinte, vamos lá. Para mim confirmar um topo duplo, aqui, ó, bem, testa. Isso aqui, ó, já é um topo duplo. Mas é um topo duplo porque eu tenho que saber meu alvo. Que é onde? Aqui, ó. Perfeito. 50% de novo, tá? Aí aqui, o que aconteceu? Ele criou-se um novo topo duplo. Só que aí, o que aconteceu aqui, ó? Ele veio, não deu alvo, né? Na mínima. E no 1 minuto ele fez isso aqui, ó. Por que também que eu tenho que levar em consideração isso? Porque eu estou vindo também de um possível pullback micro. Isso aqui é, no caso, um pullback. Pode ser um pullback. Em vista da negação lá. E quando a gente começa um pullback, ele sempre vai começar assim, ó. Vem, faz uma retração, tenta romper, não vai. E ter esse movimento aqui, ó, é esse aqui, ó. Mas, assim, ó, Rua, eu entendi. Aí ele confirmou, entendeu? Mas nos 5 minutos ali, aquela barra, o 32, ele já não teria fechado no alvo, tá ligado? Do fundo, do topo duplo, nos 50% ali dessa pernada. Até que não. Porque ele também ganhou aqui, ó. Seria melhor também se ele ficasse aqui assim. Tá. Também. Tá, beleza. Porque aí sim. Então, Tu tem previsão para tua mentoria ou ainda não? Acaba de esperar um pouquinho. Tem que esperar mais um pouquinho, esperar crescer um montinho. Tá de boa ainda a demanda. Quando ficar meio agarrada, aí a gente começa, né? Chegar nos mil inscritos. E uma pergunta sobre a mentoria. No caso, assim, todo o teu operacional, tu tem alguma outra coisa a mais para ensinar ou é tudo que tu já tem passado no YouTube? Cara, basicamente o que a gente tem passado no YouTube é praticamente o grosso, né? Porque quando a gente fala mentoria, a gente tem que pegar na mão do rapaz e a dificuldade dele, né? Saber fazer, por exemplo, colocar o gráfico só de 5, trabalhar os 5, depois a gente vai trabalhar o 1, trabalhar os 60. Então a gente faz passo a passo para dar uma sequência. Porque eu sei que deve ter gente aqui que fala, meu Deus, olha para onde? Então a mentoria serve para isso. Com entendeu? certeza. Porque se fosse assim, já estaria tudo lá. Inclusive até tá. Se alguém quiser agarrar ali e se esforçar um pouco, consegue tirar muita coisa. Entendeu? O ruim é porque é aleatório, né? Mas eu entendi. Mas vai ter aquela pessoa que vai querer um carinho a mais ali. Aí a gente pega na mão, entendeu? Tem que ser assim. Que aí a gente tem que fazer com um jeitinho. No YouTube é mais, né, mais grosseiro, material gratuito, a gente joga lá, o pessoal tem que dar uma esforçada para entender, infelizmente. Mas não é tão difícil, não. Tem bastante coisa lá, você tá doido. Já tem bastante coisa lá, já tem mais de uns... nem sei a conta, mas deve ter uns 60 no mínimo lá. Tem muita informação, né, Rafa? Vídeo top. Tem mais de 100 já, quase 200, eu acho. Pois é. Rapaz, lembro dos primeiros.
tem bastante link, cara. Isso porque você deletou uns par dele ainda, hein? Não, eu deletei uns antigos que eu fazia muita análise do Dias, só que era muito ruim. Fazia, e também às vezes era com um tipo de análise diferente, então eu quis padronizar. Isso Essa mostra. análise que você fez hoje aí, foi hoje, né? Que eu falo assim, que você fez hoje, esses dias todos aí, Juan, isso aí tá dando uma visão diferente também, ajuda muito, hein, cara? Isso mostra a evolução, né, Juan? Todo dia é uma evolução, né, cara? Os primeiros Com vídeos, certeza. primeiros meses. Com certeza. A gente aprende todo dia aqui, impressionante. Cada dia aprende uma coisa. Pois é, esse é que é o problema também, porque cada dia aprende uma coisa e fica um bololô danado. Exatamente, Juan. Por isso que a mentoria é importante também. Acaba bagunçando um pouquinho a cabeça, é verdade. Porque a mentoria a gente vai passo a passo. Eu aprendo bastante com o Carlos. O Carlos dá umas dicas bem boas, hein, cara? Agora você tem que pegar a dica dele de como que arruma canetinha. Agora ele sabe. Agora eu sei fazer. Pode Ele perguntar. vai fazer uma aula o Carlos vai fazer uma aula só da caneta, né? Canetinha, se todo mundo que não tiver aí, é só chamar o Carlão lá. E vai ajudar todo mundo lá. E essa questão do micro aí também, ela se resolve bastante no macro, né? Como você fala em outros vídeos aí. Mas a questão de ser aleatório também acaba não dando uma sequência lógica na cabeça do pessoal, né? Então, acho que exatamente, esse é o problema. Deve ser a mentoria, né? Para passar realmente o passo a passo, realmente a sua visão, porque tipo assim, não tem estrutura, sabe? Pra você passar uma coisa assim, passar a passo.